tarde para todas, boa tarde para todos. Inicialmente, gostaria de saudar todos os alunos aqui do programa de pós-graduação, nessa aula de encerramento da disciplina direcionada ao estudo do Estado Constitucional Democrático, do programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, programa CAP6, que hoje vai ter a grande honra de receber meu queridíssimo amigo e irmão, professor Alexandre Bahia, para falar conosco sobre se o direito é capaz de absorver demandas por diversidade. O professor Alexandre Bahia é doutor em Direito pela UFMG, pós-doutor pela Universidade do Porto, é professor associado da UFOP, bolsista do CNPq e, sem qualquer favor, um dos maiores estudiosos no Brasil no âmbito do direito constitucional e dessas temáticas em torno da diversidade. Então, nós estamos tendo aqui na PUC Minas uma grande oportunidade de poder discutir uma série de reflexões que se tornam essenciais, em especial agora, pelo próprio quadro das decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou ao longo dos anos e que, muito recentemente, a Suprema Corte Americana, a SCOTUS, nos últimos meses, na verdade, no último mês, proferiu algumas decisões muito delicadas em decorrência da própria formação conservadora que hoje predomina naquela corte, e nós precisamos nos ater ao fato de que hoje, inclusive, na verdade, como sempre, muitas vezes as decisões da Suprema Corte, passado um tempo, nós recebemos aqui no Brasil o rescaldo dessas decisões e, às vezes, a gente segue parâmetros que ali são constituídos. Então, a gente precisa ter uma reflexão muito acurada acerca disso. Professor Alexandre, é uma enorme alegria ter aqui você mais uma vez conosco, e a palavra está com você. Obrigado, Gerli. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer, primeiro, o convite de poder estar aqui debatendo. Na verdade, não é exatamente, então, uma aula, é um debate. E algumas provocações que eu quero fazer de uma pesquisa, na verdade, já de um certo tempo que eu venho fazendo, e que eu, para, inclusive, já começar com a pergunta, né, se o direito é capaz de absorver as demandas por diversidade, eu quero lançar já de plano uma resposta provisória, e a resposta provisória é não, o direito não é capaz. E aí, vocês desculpem a voz, mas o Ouro Preto estava segunda e terça, um gelo, então minha voz está meio cavernosa, assim, mas eu acho que vai dar para seguir. Mas, enfim, eu vou fazer aqui algumas projeções, fazer algumas provocações. O Gerli lembrou essa questão da Suprema Corte. Eu tinha dirigido minha fala mais ao Supremo, mas eu vou fazer um contraponto também com a Suprema Corte, porque eu acho que ela também é um bom reflexo dessas limitações, desses limites que, na verdade, me parece que o direito tem. Enfim, vamos por partes. Aí eu quero... já fui apresentado, então não preciso mais falar sobre isso, né? Para eu poder falar, então, sobre essas questões que foram trazidas, foram mencionadas aí pelo Gerli no início, eu queria fazer, então, algumas provocações iniciais. A minha primeira provocação foi essa, né, de que me parece que o direito não é capaz de absorver as demandas por diversidade. E percebam por que a questão da diversidade ela é importante, né? Eu acho que antes da gente começar até com essa minha primeira questão aqui, a gente, nos dias de hoje, a gente tem, principalmente num programa de pós-graduação em Direito, tanto a UFMG como a PUC, eu sei bem de todas as questões que o Gerli discute aí no programa, a gente tem se acostumado com a ideia de que, bom, estamos em um Estado democrático de direito, e no Estado democrático de direito a gente tem uma Constituição viva, e essa Constituição, então, ela deve ser vista como um projeto aberto de inclusão de novos direitos, de novos sujeitos de direito, e aí aos poucos e muito aos trancos e barrancos, com idas e vindas, a gente vem reconhecendo direitos, reconhecendo que vivemos numa sociedade plural
reconhecendo direitos para mulheres, para negros, indígenas, né, povos originários e LGBT, e eu vou, obviamente, me concentrar na questão LGBT, já que essa tem sido a minha pesquisa aí há mais de 15 anos. Eu vou usar o exemplo da questão LGBT como exemplo para justamente tentar provar o meu ponto de que, ao que me parece, o direito ele vai ter uma limitação incontornável até um primeiro momento aí, com relação aos problemas que eu vou dizer. Mas então, se a gente está dizendo, né, que a gente está vivendo uma Constituição que, apesar de todos os problemas, ela é tão bacana, ela é tão legal, ela fala de tantas questões interessantes, de diversidade, de inclusão, de minorias, blá, 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 blá. E aí, portanto, a diversidade passa a ser um assunto que começa a fazer parte dos nossos discursos, né? Do discurso do direito, do discurso, imagina aí, das suas dissertações e teses, seja lá o que vocês estiverem pesquisando, imagino que o pressuposto, inclusive pela própria linha de pesquisa, né, e a área de concentração da PUC, pressuposto é um Estado democrático de direito, a Constituição e tudo isso que eu falei até aí. Só que a gente precisa ter claro, por outro lado, que o direito, tal qual a gente conhece, ele é um produto típico da modernidade. E como um produto típico da modernidade, ele tem as vantagens e os problemas próprios da modernidade. E um dos problemas, né, da modernidade é que a modernidade ela é baseada em concepções binárias. Ela é baseada em concepções que dividem as coisas, classifica as coisas. O princípio moderno de ciência, né, é aquele em que um cientista é alguém que toma a realidade, recorta um pedaço dessa realidade, classifica, recorta, classifica e encaixota, cria um monte de caixinhas. Todas as ciências vão fazer isso, o direito não é diferente, o direito faz isso o tempo todo, e a gente tem as nossas próprias caixinhas, né? Casamento, adoção, contratos em geral, todos os contratos, atos lícitos, atos ilícitos, e o direito, então, como típico produto da modernidade, e aí já pensando nos caras tipo Foucault, por exemplo, né, o direito como um lugar, um mecanismo de Estado, de controle do biopolítica, né, da biopolítica do Estado, o direito, é claro, vai ser um ótimo instrumento, um instrumento de excelência para justamente garantir que na modernidade as sociedades possam estar todas elas muito bem ordenadas e todas as pessoas e possibilidades de ser e de existir muito bem categorizadas. A questão é que nós, na modernidade, e o direito vai fazer isso, ele então precisa, para funcionar dentro desse esquema binário, ele precisa construir normalidades, como eu estou dizendo aí, né? Ou seja, a gente no direito, a gente toma diante de uma série de possibilidades de ser, de existir, de estar no mundo, de concepções de vida boa, concepções morais, éticas, portanto, etc. A gente seleciona uma destas, normaliza isso, coloca isso dentro de uma norma, e ao normalizar eu torno isso, portanto, normal, e percebo que essas palavras elas não são gratuitas, né? Normalizar, normal, criar regras do que é esperado, do que portanto, lícito. E aí, qualquer outra possibilidade que estiver fora dessa regra, fora dessa norma, automaticamente e magicamente o direito coloca como desvio. E esse desvio pode ser classificado como loucura, como doença, como crime, ou pelo menos como não reconhecimento de direitos. Se a gente pensar, né, se a gente pensar que a gente vive num estado de Minas Gerais, em que a gente tinha uma instituição formidável que fazia isso, que era o hospício lá de Barbacena, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente pensa lá na frente em como que a mulher, por exemplo, ela vai ser vítima desse tipo de estrutura, né? Mas antes de chegar nessa questão, uma segunda provocação que eu queria chamar a atenção afinal de contas, existem direitos universais, né? Um dos princípios, uma das bases para a afirmação dos direitos fundamentais, e eu, como professor de direito constitucional, trabalho com isso o tempo todo, né? Uma das premissas nossas
é de que todo mundo nasce livre e igual. A afirmação de que todo mundo nasce livre e igual foi e é algo extremamente importante, é a base do direito moderno. Né? O Menelik, por exemplo, o professor Menelik, que hoje está na UNB, mas era um professor do UFMG, ele sempre dizia isso, né? Usando aí o Jerry, que gosta da parte de inteligência artificial e tudo mais, né? Igualdade, modernidades e o Menelik são aí o 01 que constitui todo o software do direito moderno, todo o edifício do direito moderno é construído em cima dessa afirmação de que todos nós somos livres e iguais. Ou seja, isso é algo extremamente importante, muito legal, muito bacana, por um lado, até um certo ponto, mas tem um limite aí. E o limite, a minha provocação, né, entre as minhas provocações iniciais, é de que, ao afirmar a universalidade dos direitos fundamentais, de novo, o direito está tomando um padrão, ele está tomando como ponto de partida um padrão. E esse padrão é um homem, originalmente não uma mulher. Vamos lembrar que na afirmação dos estados, das primeiras constituições dos estados liberais, mulheres não votavam, né? Por exemplo. Esse homem é um homem cristão, é um homem europeu e é um homem cisgênero e heterossexual. E essa questão da cisgeneridade e heterossexualidade eu vou tratar um pouco mais à frente, mas percebam que quando o direito, então, ele pré-seleciona um determinado comportamento, um determinado tipo para dizer que todas as pessoas nascem livres e iguais, se você não é uma soma de todas essas coisas que eu acabei de dizer, você vai ser enxertado ali, em maior ou menor medida, e eventualmente vai ter que sair cortando ali um pedaço da cabeça, um pedaço da perna, para que você possa caber, porque cá entre nós, nenhum de nós aqui exatamente cabe em todos esses requisitos que eu acabei de citar, pelo menos, a menos que tenha algum europeu aqui na sala de aula, pelo menos esse critério é um critério que rifa aí todo mundo, de plano. Né? Se você não é isso, você então é o outro. E esse outro, né, tradicionalmente, vai ser excluído do direito, no primeiro momento. Depois eu vou trabalhar um pouco mais sobre isso. Como é que esse processo começa com exclusão para depois chegar à assimilação. A mulher, o negro, aquele que não reza a minha cartilha religiosa, os povos originários, LGBTs, ciganos, e etc. Minorias étnicas, minorias religiosas e etc. Você automaticamente é o outro. E o direito, então, aos poucos vai enxergar você, mas no primeiro momento o direito e o Estado, o direito a serviço desse Estado, vai preferencialmente ou te assimilar ou te eliminar. Né? É claro que esses grupos que têm um acesso pouco amigável às esferas de decisão do Estado, é dizer, principalmente ao legislativo, mas também ao executivo, tradicionalmente vão para o judiciário para poder tentar fazer valer ali as suas reivindicações. Isso não é um privilégio do Brasil, ainda que no nosso caso essa questão ela seja particularmente interessante quando a gente pensa na minha questão principal de pesquisa, que são os direitos da minoria LGBT. Uma vez que se trata de uma minoria, não só numérica, mas estrutural, que tem um acesso pouquíssimo amigável por parte das instâncias de deliberação do Estado, resta e tem restado somente ao Poder Judiciário alguma forma de concessão de reconhecimento. Eu falei lá sobre Barbacena, né? E aí é interessante a gente pensar que esse direito moderno, fundado, então, nessa perspectiva do homem cristão, europeu, etc., etc., ele automaticamente ele vai criar um sistema de direito que é a sua imagem e semelhança. E esse direito que é criado, então, nesse primeiro momento, ele é um modelo que ele é patriarcal, ele é sexista, etc., etc., como eu estou colocando aí uma série de adjetivos para esse sistema. E por mais que nós hoje, né, no século XXI, olhemos para isso e pensemos, não, mas o direito não é nada disso mais, nós hoje temos mulheres em várias posições, etc., etc., acabamos de aprovar uma lei garantindo igualdade de salário entre homens e mulheres, a gente sabe muito bem que uma boa parte disso daqui, se não a essência disso daqui, continua sendo a tônica do nosso dia a dia. Né? Basta você pegar, por exemplo, a foto
uma foto que mostre os desembargadores de qualquer tribunal de justiça desse país, inclusive da Bahia, e você vai ver que ele é formado majoritariamente, se não quase 100%, por homens, não mulheres, pessoas brancas e não qualquer outra cor, etc, etc. E isso vai levar, então, portanto, a um problema com outro, né? A subalternização da mulher, né? Vamos lembrar que a gente precisou de uma Constituição, da Constituição de 88, para que ela dissesse que homens e mulheres eram iguais na constância do casamento. Percebam, desde o do começo do século XIX no Brasil, a gente diz que todo mundo é igual perante a lei, mas só quase 200 anos depois é que a gente efetivamente começou a falar e criar mecanismos de igualdade mínima entre homens e mulheres na constância do casamento, porque não era assim antes de 88. Então, pelo contrário, né? E eu trago aqui alguns exemplos de como é que não era assim, apesar desse direito universal, que diz que todo mundo nasce livre e igual, ao mesmo tempo, esse mesmo direito, ele, por exemplo, vedava direito de ameação a mulheres não casadas. Até hoje a gente tem essa discussão nos nossos tribunais, que não vão reconhecer a coisa da família paralela, e todo um debate aí sobre meação de pensão da amante, etc. Mas, para mim, um dos exemplos mais interessantes, né, de como que o direito ele pode ser um instrumento de exclusão sistemática e estrutural está nos filhos havidos fora da única possibilidade de família pré-88, que era o casamento. Esses filhos, seja de um relacionamento paralelo, de um adultério, né? Seja mesmo do que a gente vai vir a chamar de união estável com a Constituição de 88, porque até a Constituição de 88 que a gente tinha era concubinato, né? Mas esses filhos, se o pai não os reconhecesse em vida ou através de ato de última vontade, esses filhos teriam lá no seu registro de nascimento designações como pronto, primeiro, eles não teriam direitos sucessórios, e além disso, eles teriam designações como filhos espúrios, adulterinos, concubinários ou filhos naturais. Tudo isso plenamente convivendo com constituições e normas que falavam da igualdade de todos. Tudo isso convivendo, ao mesmo tempo, com normas que diziam que mulheres casadas não poderiam exercer comércio sem autorização do marido, ou que uma mulher que fosse vítima de estupro não haveria crime caso ela não fosse uma mulher honesta, né? Ou que, se mesmo ela sendo honesta e vítima de estupro, caso o agressor se casasse com a mulher, esse crime ele deixaria de ser punido. Tudo isso era norma jurídica. Eu estudei ainda com algumas dessas coisas valendo. Eu me formei em 2001. Né? Isso não é um negócio que eu estou falando lá do século XIX. A gente está falando da época que as pessoas andavam de charrete. A gente está falando do outro dia, na história aqui do direito, do nosso direito. Para citar alguns exemplos da minha área, né, da área que é meu centro de pesquisa, assim, é bastante interessante pegar 3 dos países, teoricamente, de democracia mais consolidados do planeta, né, e levar em consideração que na Inglaterra, no Reino Unido, a homossexualidade foi considerada crime até 1967. Na Alemanha, o Código Penal ele havia sido alterado durante a ocupação nazista, durante o domínio dos nazistas, para recolocar a homossexualidade como crime, e depois que a Alemanha perde a guerra e cria lá a Lei Fundamental de Bonn e se redemocratiza, eles esqueceram de revogar esse artigo, que vem lá da época do nazismo. Ele só vai ser revogado em 1994. E, por último, mas não menos importante, o que é considerado a maior democracia do planeta, né? Só aboliu a sodomia, né? Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, maiores de idade, consentidas. Mas só aboliu a sodomia em 2003, e ainda assim porque adveio de uma decisão da Suprema Corte. Foi necessário uma decisão da Suprema Corte, em Lawrence versus Texas, de 2003, já que em Bowers versus Hardick, no final dos anos 80, essa mesma Suprema Corte, com uma outra formação, falou que não, que ok de estados criminalizarem relações sexuais consentidas entre adultos do mesmo sexo. Perceba, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando da Jordânia, né? A gente está falando do Afeganistão, a gente está falando dos Estados Unidos, a maior
teoricamente, a maior democracia do planeta, que adora levar a democracia para país que tem petróleo, né? Claro, se tiver, tem que ter petróleo, mas enfim, de qualquer forma, né? Por que países de democracia, teoricamente, então, tão avançada, né? Todo mundo aí tem um filósofo alemão de estimação, né? O Zé Luiz Quadros adora falar sobre isso, criticar isso, né? E todos nós temos aí os nossos marcos teóricos, muitas vezes, num desses três países aí, nas nossas dissertações, nas nossas teses. Como é que um país desses manteve esse tipo de norma até, no caso dos Estados Unidos, até o século XXI, início do século XXI? E todas essas outras que eu falei no slide anterior, se referindo aí ao Brasil. Porque, na verdade, eu tenho um problema aqui na configuração desse direito moderno. Esse direito moderno, esse direito que a gente conhece, apesar de todas as transformações que ele vai sofrer, apesar de a gente falar em paradigma do Estado Democrático de Direito, etc., etc., ele vai ter um problema aí, um vício de início com o qual do qual a gente não conseguiu até hoje se livrar, resolver, enfim. Bom, eu disse que quando o direito, então, ele percebe essa diferença, essa diversidade, já que ele pré-selecionou uma única possibilidade de ser, de existir, etc., ele, então, no primeiro momento, ele exclui o diferente. E quando eu estou dizendo exclui, pode ser uma exclusão física de morte mesmo, né? Vamos pensar em todas as normas e todos os institutos de exclusão física mesmo, ou uma exclusão social, como as várias mulheres que foram depositadas lá no hospício de Barbacena, simplesmente porque essas mulheres elas desafiavam o papel que o direito e, portanto, a sociedade refletida ali no direito atribuía a essas mulheres, então tinha uma exclusão gerada e justificada pelo direito. Não é que isso acontecia à revelia do direito, que o direito não sabia que essas coisas estavam acontecendo, ao contrário, usando inclusive os institutos do direito, deste direito moderno, que fala que todo mundo é livre, igual, etc., etc. Então, tem no primeiro momento a exclusão. No segundo momento, a gente tem uma ideia de tolerância, e eu tenho uma particular preguiça, preguiça é a palavra mesmo, com a ideia de tolerância. Porque a ideia de tolerância bom, vamos lá, o Instituto Jurídico, né, da Tolerância, e ele é um instituto jurídico, ele surge nas guerras religiosas europeias entre cristãos entre católicos e protestantes. Países de maioria católica publicavam éditos de tolerância para permitir que protestantes existissem e vice-versa, países de maioria protestante permitiam que católicos existissem. Esses editos, essas normas eram chamados editos de tolerância. E qual é o problema da palavra, qual é o problema da ideia de tolerância? É que tolerância ela parte da ideia de que existe um normal, existe um padrão, existe um negócio que é a única possibilidade legal, interessante, mas nós, como somos muito democráticos, como somos muito bacanas, muito cristãos, seja lá o que for, nós permitimos que o outro exista. Claro que essa permissão de existência com uma série de limitações. Óbvio que não é com a mesma possibilidade de existência, com os mesmos direitos, mas eu permito que, em até um certo ponto, essas pessoas, esses grupos, essas possibilidades, elas coexistam. Existe uma coisa bastante hierárquica na ideia de tolerância, né? E um terceiro momento, o direito, ele depois de excluir durante um tempo e depois de tolerar no segundo momento, o direito, então, traz para dentro. Ele encapsula aquela diversidade, como o Luhmann, né, para usar aí uma ideia do Luhmann, da teoria de sistemas, né? O sistema do direito, então, ele percebe o seu entorno e ele, então, encapsula e traz para dentro o seu próprio código do direito, código próprio do direito. Para fazer isso, né, ele precisa que essa diversidade, que essas diferenças, elas sejam aplainadas, que elas sejam homogeneizadas. Por isso eu estou usando a ideia aqui de pasteurização. Eu vou precisar categorizar aquela diferença para que ela possa caber nas caixinhas que eu permito que existem, né?
Uma questão que eu quero trazer mais para frente é quando a gente pensa, por exemplo, no reconhecimento, como reconhecimento da união estável ou do casamento entre pessoas do mesmo sexo, será que existe esse movimento, é um movimento realmente de mudança profunda do direito, ou o direito, na verdade, ele está apenas trazendo para dentro do seu próprio sistema e colocando as regrinhas que ele, direito, estabeleceu como a possibilidade de existir. Ele apenas criou uma caixinha um pouco diferente, mas ainda assim está dentro do formato daquilo que o direito permite que exista, né? Basta a gente pensar, por exemplo, que o mesmo tribunal, o mesmo STF e STJ, esses mesmos tribunais que reconheceram a união estável entre pessoas do mesmo sexo, sistematicamente tem decisões, o STJ tem uma decisão já bem consolidada, uma posição bem consolidada, não reconhecendo a possibilidade de uniões plurimas, né, de uma pessoa poder viver num trisal, quadrisal, seja lá o que for. O que demonstra que, com relação à possibilidade de ser e de existir, que não seja um casal que tem uma vida monogâmica, que mimetize aquele casal, aquela ideia de casamento, a gente até hoje vê em decisões do STF e do STJ a afirmação de que existe um pseudo-princípio de monogamia dentro das uniões afetivas, para que isso seja legitimado e reconhecido como uma união estável, por exemplo. Da onde que esse povo tirou? De que norma jurídica? Da onde? Porque isso não está escrito no Código Civil, isso não é escrito na Constituição, isso não é escrito em norma nenhuma, mas isso é meio que um pressuposto. Então, uma relação, um casamento que tem uma relação aberta ou uma relação que envolva mais de uma pessoa rompe com esse pseudo-princípio, né? Porque, no final das contas, ao fim e ao cabo, a gente reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo, mas desde que ela se enquadre dentro daquele pressuposto que nós atribuímos lá atrás. No caso das uniões chamadas de poliafetivas, a gente ainda está no primeiro momento aqui da exclusão. Pode ser que no segundo momento a gente tenha a tolerância, e pode ser que no terceiro momento o direito venha e encapsule isso e se reinvente. A minha grande questão é, mesmo quando ele faz, e essa é a minha questão que eu quero colocar para vocês aqui hoje, mesmo quando ele faz esse encapsulamento, ele não está mudando a sua própria estrutura, ele continua tendo exatamente a mesma estrutura excludente, normalizadora, que prevê apenas uma única possibilidade de ser e de existir. E o grande desafio, se a gente quer pensar uma concepção de direito própria para a quadra da história que a gente está, é se nós conseguimos conceber o direito para além dessa concepção binária e excludente. Bom, e aí essa é a minha pergunta, né? Essa é a minha provocação, e eu tenho cada vez ficado menos convencido de que isso é possível. Bom, para a gente poder entender os limites desse direito, né, é importante também a gente entender, então, qual que é o modelo de formação das normas. É claro que eu vou, no primeiro momento aqui, repisar coisas que são meio óbvias, mas é importante, às vezes, a gente falar um pouco do óbvio para mostrar os limites, né? Então, no modelo moderno de democracia, teoricamente, os centros de formação da vontade do Estado, né, o legislativo, basicamente, que é um local, então, que deveria funcionar como caixa de ressonância das demandas da sociedade, ele tem um movimento de abertura e fechamento de inputs e outputs que vêm aí da periferia, que vêm da sociedade, demandas que vêm dessa sociedade. Esse movimento de abertura e fechamento dessas demandas, na modernidade, se dá através de partidos políticos, que fazem, então, essa mediação entre o centro de formação da decisão do Estado e a sociedade civil organizada, que se viu organizada em movimentos chamados movimentos sociais tradicionais, sindicatos, igrejas, associações, etc. E a cada nova eleição, e o sistema democrático é democrático, por quê? Porque quem está no poder tem que prestar contas para aqueles que o elegeram, e a cada nova eleição a gente pune ou premia determinadas decisões tomadas por aqueles que estão no poder, dando ou não dando mais voto para aquela ideia, para aquele partido, etc. Claro que eu estou falando de um modelo ideal de democracia, eu não estou falando do nosso sistema político partidário absolutamente esquizofrênico
e sem sentido. Estou falando do que constrói a ideia do que é o modelo moderno de democracia, né? Mas, mesmo dentro desse modelo ideal, que está muito longe do que a gente tem no Brasil, esse modelo ele vai sofrer uma crítica, que a gente vai falar muito de uma crise da democracia representativa. O Dierle e eu mesmo, a gente tem um texto já bem antigo da Revista Brasileira de Estudos Políticos, da UFMG, sobre essa ideia da questão da crise da democracia representativa, né? Porque no final do século passado, início desse século, vão surgir o que vão ser chamados de novos movimentos sociais. Uma requalificação dos vários movimentos feministas, né? Existem vários, uma requalificação do movimento negro, ao surgimento e várias mudanças do próprio movimento LGBT, de povos originários, de ciganos, quilombolas e etc. E esses grupos, eles então começam a entabular perante o direito lutas que não são mais aquelas lutas para as quais a democracia moderna foi pensada, no sistema em que a democracia moderna foi pensada, em que eu tinha partidos políticos com pautas universais, em que eu cabia de tudo ali naquele partido. Ao contrário, agora eu vou ter movimentos que vão lutar somente por questões de grupo. Então, tem o movimento das mulheres que vai lutar por questões relativas ao status da mulher e não necessariamente sobre questões como salário, ainda que a questão do salário, do emprego, possa ser uma das pautas, mas eu não tenho mais uma demanda que é universal, mas são demandas que são setorizadas. Esse é um primeiro dado, que vai levar a uma incapacidade congênita da democracia, daquele sistema de inputs que eu falei, de dar conta dessas questões. Uma segunda novidade aí é a ideia da igualdade como diversidade, e dessa eu vou tratar um pouco mais para frente. Essas movimentações e essas mudanças vão fazer com que a política tradicional de sistemas de partidos, isso não é só no Brasil a coisa é um pouco pior pela nossa falta de tradição, né, democrática, mas mesmo nos considerados países de democracia mais consolidada, há uma incapacidade desses partidos de absorverem essas demandas, e isso leva, como eu estou dizendo, a essa crise da democracia representativa. Então, percebam, o direito ele já nasce numa característica extremamente excludente, extremamente normalizadora, que exclui o diferente. Quando esse diferente, então, luta para a sua inclusão e a inclusão das suas pautas, esse sistema ele não está preparado, não está ou não quer, ou, enfim, para lidar com essas questões. E aí a gente vai falar muito, né? Muitos autores vão falar, desde o final do século XX e nas primeiras décadas, nas duas primeiras décadas aqui desse século, numa crise da democracia representativa, em postulações de uma série de possíveis alternativas para essa crise da democracia representativa. Antes da gente inaugurar entre nós o chamado Estado Democrático de Direito, né, o paradigma do Estado Democrático de Direito, que é um grande desafio, e eu vou mostrar daqui a pouco por que ele é um grande desafio, tanto o Estado liberal quanto o Estado de bem-estar social, ou seja, essas duas formas de organização do direito na modernidade, que dominaram aí os séculos XVIII e XIX, no caso do Estado liberal, e o século XX do Estado de bem-estar social, eles são absoluta e terminantemente incapazes de lidar com a questão da diversidade. Para começo de conversa, democracia funciona sob o princípio da maioria. A gente escolhe, a gente decide o que é lei, o que é lícito, o que é ilícito, o que é válido, o que é inválido, o que deve ser, o que não deve ser, pelo princípio da maioria. A maioria votou, aquilo lá passa a ser direito. A maioria não quer, aquilo lá deixa de ser lícito, aquilo lá passa a ser ilícito. Essa mágica que o que as pessoas levantaram a mão, as pessoas votaram, de repente uma conduta passa a ser lícita ou uma conduta passa a ser ilícita. Em um sistema desses, portanto, a Rita Segato, que é uma autora feminista atual, ela vai dizer que num tal sistema, falar em reconhecimento de direitos de minorias é uma grande armadilha, né? Porque as minorias nesse sistema, elas dificilmente vão conseguir fazer valer as suas pautas, né?
A democracia representativa, portanto, tal qual a gente conhece, ela encontra hoje um desafio imenso. E a questão da democracia, é claro, eu estou falando de democracia porque isso tem a ver diretamente não só com o paradigma do Estado Democrático de Direito, mas também porque é ali onde são formadas as regras com as quais nós lidamos, né? Porque, como eu disse, esses novos movimentos sociais, eles trazem demandas que não são mais demandas universais, mas são demandas que são setorizadas, específicas de um determinado grupo, para o qual o sistema político partidário não está preparado. Por mais que eu possa criar um partido verde, por exemplo, mais que eu possa criar um partido da mulher, vão pensar que nenhum desses partidos muito setorizados consegue obter maiorias no parlamento, justamente porque são setorizados. Partidos são feitos com pautas universais, né? Se a gente pensar especificamente no caso do Brasil, os nossos partidos, tradicionalmente, em sua maioria absoluta, eles são incapazes de atuar como caixa de ressonância dessas novas demandas. E aqui a gente tem algo bastante interessante, por exemplo, quando eu falo que LGBT são minoria, e são mesmo, né? Por outro lado, se a gente olhar uma série de pesquisas sobre intenção ou concordância das pessoas com relação a determinadas pautas, por exemplo, existem várias pesquisas que mostram que a maioria, mais 50% da população brasileira, é favorável a que o Estado reconheça uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Não exatamente o casamento, mas a união estável. E, no entanto, então, teoricamente, se os partidos funcionam a partir de uma lógica da maioria, a gente deveria ter leis sobre isso. E muito antes, pelo contrário. Muito antes, pelo contrário, a gente... aliás, essa é uma questão extremamente interessante no Brasil. No Brasil, a gente tem um total de 0 leis federais que falem sobre qualquer direito da minoria LGBT. Assim. É bem isso, assim, o total de 0. Todos os direitos que essa minoria alcançou desde a Constituição de 88 foram exclusivamente via Poder Judiciário, né? Por outro lado, a gente vive uma realidade hoje de mudanças cada vez mais rápidas, né? De uma lógica de mudança do direito que precisa acompanhar em uma velocidade para a qual não só o sistema do direito, mas o sistema da política, ambos sistemas, não foram pensados para se adaptarem na velocidade que as demandas aparecem. Então, é claro que um dos motivos da crise da democracia e da crise da capacidade do direito de ofertar respostas para as novas demandas está no fato de que nosso sistema não foi pensado para agir na velocidade do tweet, na velocidade em que as ondas aí vêm e vão. Ao contrário, o Estado e o direito eles foram pensados para sempre ficar um pouquinho atrás das mudanças. O problema é que, com a aceleração das mudanças, a gente continua muito atrás. A gente cai cada vez mais atrás. E é claro, né? Ao que eu comecei dizendo, o direito ele é um problema nesse sentido. O direito ele é algo bastante problemático porque ele é essencialmente binário, e ao ser essencialmente binário, ele é absolutamente excludente, né? Ser binário significa ser absolutamente excludente. O Estado Democrático de Direito, né, que é a grande aposta que o direito moderno, o direito da alta modernidade, se a gente for usar um autor como Habermas, por exemplo, o Estado Democrático de Direito é a grande aposta, já que o Estado liberal e o Estado do bem-estar social não deram conta dessas questões, o Estado Democrático de Direito, teoricamente, vai dar. E para o Estado Democrático de Direito, portanto, para o direito dar conta disso, algumas premissas precisam ser levadas em consideração. Então, em primeiro lugar, que o direito não consegue fazer é reconhecimento de que todas as formas de vida, ou uma pluralidade de formas de vida, não só existem, como elas são legítimas. Ora, como que o direito como é que nós podemos criar institutos para pensar em coisas bem claras? Aposentadoria, pensão, casamento, poder familiar, contratos, questões previdenciárias, portanto, trabalhistas, se a gente está falando em pluralidade de formas de vida. E como eu vou falar mais à frente, no caso da questão LGBT, isso vai trazer uma série de coisas que fazem o judiciário ficar de cabelo em pé.
Uma segunda coisa que o Estado Democrático de Direito vai nos lembrar, é que todos nós somos minorias, em alguma medida, em algum ponto. Se nós somos uma sociedade plural, em algum momento todos nós entabulamos situações de minoria, né? Se você é latino-americano, que seja, você é uma minoria nesse sentido de um direito de um sistema que não foi pensado para latino-americanos e por aí vai. E a gente pode voltar nessas questões depois, se vocês quiserem. Em terceiro lugar, que toda Constituição é pensada, como eu disse aí no início, como um projeto aberto de novos direitos e de novos sujeitos de direito. Uma coisa muito bacana, mas que, por outro lado, coloca um desafio enorme, porque a partir do momento que eu reconheço esses novos direitos, esses novos sujeitos de direito, o direito ele vai tentar encapsular, enquadrar essas pessoas, esses grupos, dentro dos seus próprios institutos, o que significa, normalmente, que essa diversidade ela vai precisar ser diluída, pasteurizada, homogeneizada, portanto, para o direito conseguir reconhecer a diversidade não pode existir. E esse é o grande desafio. Eu disse que eu ia falar sobre igualdade como diversidade, né? Há muito tempo que eu venho defendendo que o direito de igualdade ele é um dos direitos mais complexos que a gente tem dentro do sistema dos direitos em qualquer país democrático, país moderno. Por quê? Porque quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de três coisas muito diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. Quando a gente está falando de igualdade, a gente está falando de isonomia, ou seja, igualdade formal, igualdade de todos perante a lei, algo extremamente importante, válido, que vem lá do Estado liberal e continua fazendo sentido para nós hoje, para uma série de coisas, como o direito de voto, por exemplo. Nós falamos também em equidade, ou seja, em que o direito, ele, ao invés da isonomia, em que o direito era cego às diferenças, e é importante que o direito, por exemplo, seja cego às diferenças na hora de atribuir valor ao voto, mas, por outro lado, o direito precisa enxergar determinadas diferenças sociais, econômicas, para criar uma diferença jurídica de maneira que eu possa compensar e gerar maior igualdade no futuro. É assim que surgem as políticas de ações afirmativas, inclusive na Suprema Corte e no direito constitucional americano e depois aqui no Brasil, né? Eu quero falar ainda sobre isso. Mas percebam, esses dois sentidos de igualdade que já nos dão um grande desafio, a eles se soma um terceiro sentido, que é justamente a minha questão aqui, a minha vaca fria aqui, que é a diversidade. Porque, em algum momento, o direito ele vai precisar reconhecer que determinados grupos eles existem, mas que aquela diversidade não é algo ruim, que o direito precisa atuar para eliminar essa diversidade, como ele faz em questões de igualdade material, mas ao contrário, ele precisa perceber essa diferença, essa diversidade e reconhecer e manter enfim, atribuir direitos próprios a essa diversidade. Um bom exemplo com relação a isso é o próprio movimento feminista, dos vários feminismos, né? Mas se a gente pegar uma linha histórica, o movimento feminista ele passa por essas três coisas. A questão do direito de voto, que é uma questão de isonomia das sufragistas no final do século XIX e início do século XX. A questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, que é uma típica política de equidade, né, de igualdade material. Mas, no final do século passado, vários desses movimentos feministas vão se dar conta de uma questão extremamente importante, que é o seguinte: bom, quando a gente estava aqui lutando para que as mulheres fossem inseridas no mercado de trabalho, existe um problema inicial nessa história, que é nós estamos partindo de que existe um padrão. E o padrão é quem? É o homem. E o trabalho moderno, ele foi pensado para o homem, ele não foi pensado para a mulher. A gente enxertou a mulher no mercado de trabalho de uma forma tal que, da maneira como foi pensado, sem que fosse repensada a própria estrutura do trabalho, inclusive do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado com os filhos, etc., isso significa que, para essa mulher, ela vai ter o privilégio de ter dupla ou tripla jornada de trabalho, sendo que ela só vai ser remunerada por uma dessas jornadas, e, quando não, isso vai gerar fenômenos como a feminilização da pobreza, por exemplo, né? Portanto, uma ideia de reconhecimento das mulheres na sua diversidade implicaria para o direito uma reconfiguração de tudo que a gente entende como que é trabalho. Porque nós vamos ter que reconhecer que mulheres são
diferentes de homens, têm necessidades diferentes de homens. Nós precisamos repensar a própria estrutura que coloca uma série de obrigações domésticas para as mulheres muito mais do que para os homens, e, portanto, não é enxertar essas mulheres no mercado de trabalho que vai resolver o problema, mas é uma reconfiguração do próprio background, né? Do que é trabalho, do que é remuneração, do que é pensão e etc. Que aí sim eu teria o reconhecimento da possibilidade da diversidade. Diversidade, então, implica em reconhecer que nós estamos sempre em processo, que todo processo de inclusão no direito sempre vai gerar alguma forma de exclusão e que essa exclusão, em algum momento, precisa ser reconhecida, tematizada e inserida novamente no direito, que a igualdade e diferença, tratar como igual e tratar como diverso, não é um dado. Eu não posso estabelecer aqui uma lista de quando é que eu vou usar isonomia, equidade e diversidade. Isso é algo que precisa ser tematizado e retematizado o tempo todo. E mais, que, ao contrário, e o que causa um horror ao direito, e o processo, então, durante muito tempo, e eu e Diela já discutimos isso durante muitos anos, né? O processo sempre foi pensado como uma forma de eliminação a todo custo do dissenso e do conflito. Não é? E o grande desafio do Estado Democrático de Direito é dizer dissenso e conflito não só são fatores normais, mas são necessários e positivos para que a gente possa viver e reestruturar o que a gente conhece. Né? Bom, eu fiz aqui um glossário aqui sobre questão de sexualidade e gênero para falar sobre identidade de gênero e orientação sexual e, na verdade, eu vou passar por isso porque eu quero dar aí mais espaço para a gente poder debater. Se alguém tiver alguma dúvida especificamente com relação a isso, a gente pode voltar. Eu trouxe, na verdade, algumas provocações com relação a, bom, no mesmo sistema de Estado Democrático de Direito, que vai falar de todas essas princípios, de todas essas questões, pessoas LGBT+, elas são uma minoria, e essa é uma minoria que, quando não, o Estado é omisso com relação a essas questões, em alguns momentos o Estado e o direito são não omissos, eles agem efetivamente, contribuem efetivamente para a exclusão, para a violência contra essa minoria. No caso do Brasil, especificamente, o fato de que o Estado brasileiro sequer possui normas federais, já que nossa federação é concentrada na União, infelizmente, né? Mas o fato de que nós não possuímos nenhuma norma federal que fale sobre questões como mercado de trabalho, questões de mercado de trabalho para pessoas LGBT, questão da educação, porque nós temos os maiores índices de exclusão escolar, da questão, obviamente, da violência e etc., etc., a ausência de dados, obviamente, é um dado. E é um dado de que, com relação a essa minoria, o Estado brasileiro ele não está nem na fase da tolerância, ou quando muito na fase da tolerância, mas certamente ele não está nem na fase da pasteurização das diferenças, ele ainda está na fase lá da exclusão mesmo, propriamente dita, né? E aí eu trouxe alguns dados de violência só para a gente, não sei se todo mundo tem noção disso, né? Esse é um dado que sempre me impressiona muito, quando a gente pensa que, no caso de mulheres transgênero e travestis, esse é um dado específico para pessoas trans e travestis, 90% delas têm na prostituição a única forma de sobrevivência, haja vista que têm os maiores índices de evasão escolar e de serem colocadas para fora de casa, né? Somente 4% delas têm emprego formal, outras 6% vivem de bico, mas a maioria absoluta vive da prostituição como única forma de sobrevivência. Significa que, com relação a essa minoria especificamente, a posição atual do Estado não é sequer de tolerância, muitas vezes de exclusão mesmo, né? Alguns dados sobre violência, né? Mortes violentas. Quando a gente está falando de mortes violentas, a gente está falando de pessoas que são mortas por serem LGBT, então existe um sujeito específico, como eu disse no slide anterior, e existe um modus operandi muito característico, né? Não é que a pessoa sai no meio da rua e fala, vou matar a primeira pessoa que eu vir na frente, calhou de vir uma bichinha na frente dele. Não, é que, na verdade, existe uma forma específica dessa morte com excesso de violência, que caracteriza, portanto, o que a gente vai chamar de homofobia, transfobia, ou de uma forma mais genérica, LGBT-fobia. E os dados mostram que o Brasil, repetidamente, é campeão mundial
desse tipo de morte mesmo, violenta, né? No caso de pessoas trans, a situação é ainda muito mais séria. Se você pegar esses dados aqui, você vai perceber, até não coloquei um slide aqui sobre a questão da idade, mas mais de 80% das mortes de pessoas trans no Brasil se dá com pessoas de até 30 anos de idade. E aí, portanto, existe todo um estudo que vai mostrar que a expectativa de vida, enquanto a expectativa de vida do brasileiro em geral é de 74 anos, de uma pessoa trans no Brasil é de 35, né? É claro que quando a gente fala sobre discriminação estrutural, a gente não pode desconsiderar, inclusive, o perfil da chamada interseccionalidade, ou seja, uma minoria que some mais de uma característica de minoria, ou seja, ela, além de ser pessoa trans, ela ainda é uma pessoa negra ou parda, é claro que ela também vai ser, aí nesse sentido, duplamente vulnerável, né? Eu trago aqui uma provocação com relação ao que está acontecendo nesse momento, desde a pandemia, aqui no presídio, na região metropolitana de Belo Horizonte, no presídio Bicas, que tem uma ala dedicada somente a pessoas LGBT, a homens trans, homens gays, travestis, enfim. Tem acontecido uma onda de suicídios ali, suicídios em massa, suicídios adoidado ali no presídio Bicas. Tem aqui uma citação de uma ex-detenta, uma travesti ex-detenta lá da Jason Albergaria. E aí eu trago esse caso para falar sobre essa ação, né? Em junho de 2021, portanto, ainda durante a pandemia, a Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública. Essa ação civil pública ainda está correndo, eu coloquei um número aí para quem quiser consultar o número dela. E essa ação civil pública vai justamente questionar as condições sanitárias, as condições de saúde que são péssimas. As notícias que eu tenho são das coisas mais malucas, tapafúrdias ali dentro. A juíza local deu uma liminar para que o Estado de Minas Gerais providenciasse condições mínimas para aquelas pessoas. O Estado de Minas, por seu turno, ao invés de acatar a decisão e efetivamente fazer cumprir as normas, né, que existem, ele faz um agravo de instrumento e consegue cassar essa liminar em novembro de 2021. E aí se passam um pouco mais de 6 meses, em julho do ano passado, a situação do presídio ela estava tão caótica, tão fora de qualquer padrão mínimo, né, que a juíza local mandou interditar parcialmente. E aqui é claro, né, por que essas pessoas vivem essa situação? Porque, de novo, são pessoas que estão fora daquilo que é o padrão. Elas são, além de serem LGBT, a maior parte das pessoas são negras e ainda por cima encarceradas. Elas têm um combo aí de exclusões que é claro que nós do direito, e é claro que esse direito, que não é pensado para essas pessoas, vai tratá-las exatamente dessa forma, como subgente, como não gente, na verdade, né? Tem uma autora que a gente estuda muito nessa área, né, de sexualidade e gênero, a Judith Butler, que ela vai falar justamente disso, né? Essas pessoas são aquelas para as quais o Estado e o direito eles não são corpos que não pesam, né? Eles não têm peso para tomadas de decisão desse Estado. São aquelas pessoas que não são dignas sequer de compaixão e de luto. A Dandara, por exemplo, é um caso desses, né? Uma travesti que foi morta a pauladas no centro, num bairro de Fortaleza, à luz do dia, com todas as pessoas assistindo, enfim. É um caso exatamente desse tipo. O que vai, na verdade, mostrar que existe, sim, por parte do direito e por parte do Estado, não só uma indiferença com a diversidade, mas, e aí a questão se torna ainda mais complexa, sobre a minha pergunta sobre o direito é capaz de alcançar as demandas por diversidade. Até então eu estava trabalhando muito com a questão da omissão, mas se a gente pega autores como o Achille Mbembe, que é um camaronês, né, um filósofo camaronês que vai falar sobre essa ideia de necropolítica, e se a gente pega a tradução disso para especificamente a nossa situação, a situação de pessoas LGBT no Brasil, com uma autora como a professora Berenice Bento, que ela vai falar de necrobiopoder, o que a gente vai ter, na verdade, é uma política em que o direito
deliberadamente, através das suas instituições, ele maqueia uma situação, né? A gente tem uma lei de execução penal fantástica, excepcional, muito boa, apesar de ser anterior a 88. É uma lei que, se ela fosse cumprida, o Brasil teria padrão sueco de sistema carcerário, né? Mas que, é claro, isso é feito para justamente não ser cumprido, porque o sujeito típico, o cliente típico desse sistema é aquele que eu quero ver excluído mesmo do convívio. Da mesma forma que aquelas mulheres eram enfiadas lá no Hospício de Barbacena durante os bons anos do século XX, a gente vai ter, é óbvio, uma população carcerária formada por pessoas que eu quero ver distantes mesmo, quando não eliminadas até da existência, né? E, portanto, o suicídio ali, na verdade, ele só está, no caso do preso de Bicas, ele basicamente está gerando quase que um favor para esse Estado e para esse direito, né? A Berenice Bento vai falar especificamente no caso de pessoas trans, numa política de extermínio específico, né, de pessoas trans. Bom, dado esse panorama, né, eu queria, então, chamar a atenção para algumas questões. Então, durante muito tempo, e tem havido no Brasil um que vem sendo chamado de litigância estratégica de direitos humanos ligadas à questão LGBT. Então, eu listei aqui várias ações, algumas ações extremamente importantes, quando a gente pensa, por exemplo, na união homoafetiva, na criminalização da LGBTfobia e uma série de outras ações aqui estão listadas. Um resumão aqui das principais ações que tramitaram no STF sobre essas questões. Tem, inclusive, uma ação atualmente no STF falando sobre a questão carcerária envolvendo pessoas LGBT e que está sem data para ser julgada. Teve uma liminar ad referendo, e é interessante, né? Só um parênteses, essa liminar ad referendo foi dada pelo Barroso, e quando houve a assentada dos ministros para referendar ou não a liminar, a questão foi suspensa, porque se corria o risco da maior parte dos ministros votar contra o referendo, que visa garantir o mínimo de sobrevivência para pessoas LGBT em situação de cárcere, enfim, que é muito sintomático de tudo isso que eu estou falando. Mas a minha questão que eu coloco aqui, usando o exemplo da minoria LGBT, essas decisões, elas efetivamente transformam o direito, têm transformado o direito rumo a uma compreensão do direito pela lógica, pela ótica, do que seria uma compreensão do direito pela diversidade, ou elas são decisões meramente de acomodação, quando não há mais como negar, e eu acomodo essas pessoas, eu acomodo essas situações a caixinhas, a padrões que eu pré-estabeleci. Então, existe uma transformação desse direito rumo à diversidade ou mero assimilacionismo? A gente está falando em diversidade, a gente está falando em mera tolerância, ou a gente está falando não só em mera tolerância, mas em mera homogeneização, pasteurização, ou seja, os institutos básicos do direito, eles estão sendo efetivamente balançados aí, eles estão sendo efetivamente colocados em xeque com essas decisões. E aí a minha primeira impressão, que eu já tenho falado aqui desde o início, não, que justamente que não, né? E aí eu vou me apoiar para minha crítica final aí, para a gente poder pensar num debate, num texto do Roger Halpe Rios, que é um juiz lá do sul do Brasil e que tem um juiz federal e que tem um trabalho muito interessante sobre essas questões. Ele vai falar que os discursos do direito, mas especificamente ele está falando dos discursos do judiciário, eles normalmente se concentram em três possibilidades, as três primeiras aí. E o ideal seria, e nesse sentido eu estou concordando bastante com o Roger Rios, que se fosse o quarto. Então, a gente vai trabalhar, o direito normalmente trabalha com um conservadorismo e uma heterossexualidade normativa ou uma heteronormatividade impositiva, ou ele trabalha com uma ideia de assimilacionismo, com a questão da homoafetividade, que eu tenho uma série de calafrios com essa palavra,
ou com uma ideia de liberalismo abstencionista. Eu vou falar de cada um deles separadamente. O que é esse conservadorismo judicial ou um heterossexismo explícito? Vejam, nós do direito, a gente atribuiu lá atrás o que seria um comportamento com relação à sexualidade e vida afetiva, o que seria um comportamento normal, natural, saudável e até sagrado, que é um casamento, não qualquer outra coisa, não um concubinato, entre um homem e uma mulher, e não qualquer outra possibilidade, somente entre duas pessoas e não qualquer outra possibilidade. E existe o outro extremo, que é aquilo que absolutamente deve ser rechaçado quando não criminalizado, aquilo que é anormal, não natural, doentio, way out, né? Aquilo que está fora das possibilidades. Entre esses dois extremos, ao longo do tempo, essa muretinha aí do direito ela vai caminhando, né? Então eu vou jogando aqui para dentro algumas outras possibilidades. Então, nós até reconhecemos a possibilidade de uniões estáveis e casamento entre pessoas do mesmo sexo e até de adoção por casais formados por pessoas do mesmo sexo. De novo, desde que eles se adequem a, por exemplo, princípios como de monogamia, desde que eles se adequem àquela propaganda de margarina, né? Não sei se todo mundo lembra aí das propagandas de margarina da família Margarina, né? Da família lá das propagandas de margarina. Então, eu aceito desde que haja essa higienização dos corpos, desde que haja essa purificação dentro daquilo que eu considero normal, esperado, etc. E ao longo dos anos, essa mureta aí ela vai caminhando, né? Mas eu continuo, por exemplo, até hoje, como eu disse, rechaçando, né, como impossível a possibilidade aí de um trisal, por exemplo, ou de relações paralelas. A gente sabe bem, né, como é que essas coisas ainda até hoje causam discussões e rechaços, inclusive dos mesmos tribunais que vão reconhecer outras possibilidades. Isso que eu estou dizendo tem muito a ver também com essa outra possibilidade que o Roger fala, né, de que, beleza, eu posso te reconhecer, eu posso reconhecer você e o seu companheiro, você homem e seu companheiro, você mulher e sua companheira, desde que vocês, então, abram mão de qualquer outra possibilidade de ser e de existir, que não aquela que eu predeterminei como sendo a única possível. Então, é isso que o Roger chama e desce a lenha nessa ideia de homoafetividade, né? E de assimilacionismo, que ele chama de assimilacionismo familista, né? Eu reconheço, desde que você caiba nessa caixinha. Eu faço uma concessão, mas desde que você caiba nessa caixinha. Uma terceira possibilidade, que eu inclusive vejo algumas pessoas muito bem intencionadas da área do direito das famílias, inclusive na PUC, fazendo, que é o que seria a ideia de um direito de família mínimo, né? Em que eu retiro o direito de ficar determinando muitas coisas, deixo as pessoas livres para elas poderem, bem a ideia lá de um Estado liberal, né? Porque então eu uso um discurso técnico que se pretende aí asséptico, que se pretende neutro, e eu tenho pavor de todas essas ideias, né, de neutralidade e etc., que esse discurso pretende, porque no final das contas a gente sabe bem os perigos e os malefícios que esse tipo de discurso pretensamente neutro trouxe ao longo da nossa existência, né? E o que o Roger Halpe chama atenção, que seria o ideal, mas que não existe, né? Seria a ideia da gente, do direito, se abrir, jogar fora todas essas estruturas, se reinventar, como ele fez na modernidade, comparado ao que é um paradigma pré-moderno, e aí sim, por exemplo, no que tange a sexualidade e gênero, mas a gente pode aplicar isso a uma série de outras discussões, mas a minha questão aqui é especificamente essa, de tal maneira que eu permita a existência sem hierarquias, sem estabelecimento de caixinhas do que é possível, né, do que não é possível e etc. O fato é que mesmo uma decisão, como a decisão sobre a união homoafetiva, ou mesmo o provimento do CNJ, ao falar sobre o casamento, ele não muda a estrutura,
ele apenas reenquadra, né, para que essa pessoa possa, e esses casais possam caber dentro daquelas caixinhas que a gente pré-estabeleceu. E aí eu volto, então, à minha pergunta, né, a minha pergunta inicial para a gente encerrar esse primeiro momento e irmos para uns debates, né? Como que seria possível para o direito reconhecer a possibilidade dessa diversidade? Antes que eu me esqueça, o GL tinha me lembrado aqui das decisões recentes da Suprema Corte. Eu acho que a gente pode aplicar exatamente as mesmas questões. O que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez recentemente ao revogar o precedente sobre o aborto, Roe vs. Wade, ao reafirmar uma concepção absolutamente bizarra do que é uma leitura totalmente bizarra do direito de igualdade, ao permitir que uma pessoa possa se negar a fazer um casamento, a celebrar um casamento, ou, no caso lá especificamente, a fazer um website, porque ela tem uma concepção religiosa e o casal que vai se casar é um casal formado por pessoas do mesmo sexo, ou a decisão da semana passada da Suprema Corte de acabar com o sistema de cotas, só mostra, na verdade, a fragilidade que as poucas concessões de tolerância ou de pasteurização, de inclusão por pasteurização que esse direito possibilitou, que essas conquistas, porque elas não mudam a estrutura desse mesmo direito, a fragilidade que elas têm. Mudam os ventos na Suprema Corte, né? Agora tem uma maioria de conservadores e todos esses direitos conquistados, no caso das cotas e no caso do aborto, direitos que têm quase 50 anos ou mais de 50 anos, no caso das cotas, e eles são jogados no lixo de um dia para o outro, simplesmente pelos ventos atualmente conservadores da Suprema Corte americana. Porque, de novo, insisto, a gente não mudou a estrutura. E a minha questão, para eu finalizar essa primeira parte em que eu fiquei falando que não é condenado, afinal de contas, esse direito, o que a gente precisa fazer para que ele seja capaz de reconhecer perspectivas e possibilidades de diversidade? Ou, traduzido de outra forma, esse direito realmente consegue fazer isso? O direito tal qual a gente conhece, como esse produto da modernidade, ele realmente consegue fazer isso? Né? E é isso que eu deixo aí para a gente poder começar esse debate. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e abro, então, para o Gerli e para os demais, enfim, quiserem discutir. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez ao professor Alexandre pela presença aqui e parabenizá-lo pela apresentação excepcional, que não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa, especialmente para mim, que trabalho com o Alexandre há muitos incontáveis anos. O Alexandre é mais que um colega, é um irmão que eu tenho, que a vida me deu. Eu tenho um apreço enorme por ele e uma admiração maior ainda pela qualidade do trabalho que ele desempenha, pelas pesquisas que ele estrutura. E eu quero, antes de abrir para o auditório aqui, para que eles possam fazer algumas considerações, Alexandre, só te provocar para verificar as suas impressões sobre uma questão. Ao longo do semestre inteiro, nós estamos principalmente estudando os impactos que esse ambiente das novas tecnologias eles vêm implementando num sentido que mostra uma questão que é, inclusive, objeto de várias das pesquisas dos nossos alunos aqui, dos nossos discentes, tanto os doutorandos, as doutorandas, quanto os mestrandos, quanto as mestrandas, que é a questão exatamente dessa crise da modernidade, só que, ao mesmo tempo, as tecnologias elas mostram que talvez nós estejamos cada vez mais modernos, no sentido de que a modernidade, como o próprio Zé Luiz, que você fez alusão há muito, mostra e demonstra que a modernidade é uma era de padronização, principalmente de comportamentos desde lá das navegações, das invasões ibéricas. E hoje, com o avanço das tecnologias, que tem como um dos seus pressupostos até de funcionamento básico, pensando na própria IA, extração de padrão e de correlações para que se apresentem respostas
digamos assim, estruturadas a partir do padrão, e essa é da essência da própria tecnologia, do próprio pressuposto algoritmo matemático, nós tendemos digamos, a um fortalecimento da lógica padronizadora, ou seja, de uma modernidade talvez mais moderna do que ela nunca tenha atingido. E, ao mesmo tempo, nós do direito, e várias das linhas de pesquisa, o pessoal, inclusive, aqui estuda sobre vários enfoques, a própria discussão do Zé Luiz em torno, né, dos estados plurinacionais, etc., etc., dentro das pesquisas que aqui são feitas dentro da PUC Minas, todos são concepções que vão tentar estabelecer um contraponto para essa perspectiva, como a que você acabou de demonstrar, da própria, digamos assim, incapacidade do direito moderno, que se torna talvez cada vez mais moderno, e hoje uma modernidade mais complexa, porque é um direito moderno que não consegue nem perceber a virada tecnológica que nós vivenciamos. Qual que é a sua percepção em torno desse fenômeno, e não propriamente das tecnologias, mas do impacto disso para o próprio discurso do direito constitucional, em especial quando a gente vive uma era na qual o avanço da tecnologia vem trazendo para o direito constitucional um avanço de pautas que talvez se vendam dentro das tecnologias como uma pauta mais padronizante. E explico. Nós estamos diante de um movimento, especialmente nas cortes de sobreposição, de uma virada conservadora, que é uma virada padronizadora, que talvez não trabalhe nem com o segundo grau da tolerância, eles estão no âmbito da exclusão e vão tentar estabelecer isso. Então, qual que é a sua, é, a sua percepção desse fenômeno, né, primeiramente, sob a ótica do direito, efetivamente, e qual que te parece uma possível superação disso, quando até para que nós convençamos as pessoas se torna mais difícil, porque elas estão mais imersas em tribos digitais, das quais elas têm um horizonte muito mais limitado e uma impossibilidade cada vez maior de enxergar empaticamente as diferenças de um modo inclusivo que seria essencial. Nossa, pois é. Nossa, eu acho que a questão ela só se torna ainda mais complicada. As questões que você traz, eu acho que elas são um desafio a mais, para além de tudo isso que eu falei, porque ao mesmo tempo que uma integração possibilitada pela internet, como isso aqui que está acontecendo hoje, né, possibilita que as pessoas possam trocar ideias e de qualquer lugar do mundo elas poderiam, então, teoricamente, unificar pautas, né, unificar demandas e reivindicar coisas em nível global. O Boaventura de Souza Santos fala um pouco sobre isso, né, de um cosmopolitismo possibilitado pelas novas tecnologias, e o Castells acreditava mesmo, né, que essa seria realmente uma grande aldeia global nesse sentido, mas ao contrário, né, o que a gente vai ver, na verdade, é essa pulverização em pequenos grupos e que acabam tendo os seus próprios desvios aí reforçados, porque então uma pessoa maluca, terraplanista, encontra com outra pessoa terraplanista e elas acabam se irmanando e reforçando esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem no direito aí um desafio a mais, né? Que é tentar, obviamente a tecnologia em si não é um problema, a inteligência artificial em si não é um problema, na verdade o problema é como que a gente poderia realmente utilizar essas ferramentas para realmente convocar a uma revisão das instituições democráticas. A gente tem algumas experiências, mas ainda muito limitadas, de e-democracy, né? Em alguns países da Europa, na Estônia, tem uma experiência bastante interessante nesse sentido, mas eu acho que a gente ainda está muito longe, pensando na formação ali dos parlamentos e decisões nos parlamentos. Se a gente pensa no judiciário, a coisa então ainda é pior ainda, porque a aposta tem sido na padronização, né? Se a gente pensa no judiciário brasileiro e tal. Essa onda conservadora que você mencionou, ela é realmente um movimento
de backlash, né? Porque a gente começa com o final do século XX, início do século XXI, com uma ideia de que a gente estava avançando com pautas progressistas indefinidamente, e de repente a gente vai ver que existe um movimento de reação a isso, e não só de reação, mas reacionário a essas questões. E eu acho que essas são as questões que a gente devia estar discutindo hoje, né, na academia, no programa de pós-graduação. Eu fico muito satisfeito que essas discussões estejam sendo feitas aqui, porque a gente vai precisar, mais do que nunca, de respostas rápidas que possam utilizar essas novas tecnologias e inteligências artificiais e algoritmos, etc., a favor de um aprofundamento da democracia, de colocação das questões de pessoas serem colocadas umas frente às outras e grupos frente aos outros para discussões realmente proveitosas, e não o que normalmente a gente tem visto, né? As pessoas serem enfiadas em bolhas conceituais, em bolhas de tribos, e o diálogo, que na verdade poderia ser tão interessante, já que nós temos essas tecnologias, ele acaba não acontecendo. Eu acho um desafio enorme. E concordo com você, a gente só está aprofundando mais ainda os problemas próprios da modernidade, porque esse direito ele vai ser, então, cada vez mais excludente. E usando instrumentos aparentemente democráticos, a gente vai ver isso não só na Suprema Corte dos Estados Unidos, mas na Polônia, na Hungria, em vários outros países em que a democracia vem sendo corroída por dentro, em que os instrumentos democráticos são utilizados para corroer a própria democracia. Eu acho que talvez o Emílio tenha falado, né? O Emílio é um cara que tem falado muito sobre isso, sobre essa erosão democrática, enfim. Excelente, muito obrigado. Abro aqui, então, para o auditório, aproveitar a presença do professor Alexandre aqui para fazer as suas considerações. Eu posso começar? Por favor. Eu vou aproveitar a pergunta do Vitor aqui no chat. Então, boa noite, Alexandre, boa noite, colegas, professor. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito mesmo nesse problema da modernidade, né? Nesse pensamento binário subalterno, na questão do reconhecimento. E aí me veio muito o que o Vitor colocou aí, que é a questão que a espinha dorsal do problema é o Estado. É esse Estado moderno, é esse Estado nacional, é essa forma de Estado, né, que a gente tem a ilusão de achar que isso é natural, e não é, isso é um projeto construído, né, e o direito vem junto para legitimar, né, todos esses interesses aí que você colocou muito bem, excluindo o outro, né, e a gente pode trazer aqui um monte de leitura sobre esses jargões universais que vêm de alguma forma, assim, tentar fantasiar em cima dessa ideia de Estado, que são democracia, direitos humanos, né, que acabam, por sua vez, tentando legitimar assim, um direito de ingerência, né, dos estados do norte sobre os estados do sul. Então, quando você coloca essas suas provocações, minha resposta, apesar de eu ser uma pessoa que tem muita esperança, né, eu acho que a luta, ela é movimento, mas dentro dessa lógica de Estado, eu me sinto muito, meu pensamento também fica muito limitado. Talvez a gente precise ser mais criativo mesmo para pensar, né? Porque até as nossas palavras foram cortadas, né? A gente tem poucas palavras até para pensar modos diferentes de estruturar o nosso próprio entendimento de Estado. A gente não precisa ficar nessa forma de Estado o resto da vida, né? A gente pode criar coisas novas, mas para isso a linguagem é muito importante. A nossa linguagem também é uma linguagem colonizada, também é uma linguagem uniformizadora, também é uma linguagem excludente, né? Então, o que me veio assim da sua fala foi isso, e aí eu aproveitei para pegar o comentário do Vitor aqui, que eu acho que a gente está pensando mais ou menos no mesmo caminho. Flávia, eu acho que você traz questões que são fundamentais, assim, desnaturalizar o Estado, no sentido de que ele realmente é uma invenção, né? A gente já viveu sem. Eu não acho realmente que a proposta seja vamos destruir tudo, vamos jogar uma bomba atômica e começar do zero, né? Tem gente que vem falar isso, tem pessoas que vêm defendendo isso, né? Uma perspectiva de fim do mundo mesmo. Tem leituras dentro do direito, são talvez os mais radicais aí. Eu talvez ainda não tenha chegado a esse ponto. Eu acho que
a gente ter consciência dos limites de possibilidade, das condições de possibilidade do direito, do Estado, e como você lembra, da própria língua, da própria cultura, etc., eu acho que é um passo fundamental para a gente conseguir visualizar o problema. Visualizado o problema, a gente pode, obviamente, repensar as estruturas e projetar, talvez, num futuro que a gente precise realmente de um outro direito, de uma outra forma de pensar o direito, o Estado, a cidadania, etc., que não é nenhuma das possibilidades que a gente tem hoje em dia. Mas e também, ao mesmo tempo, uma coisa que eu tenho falado muito para os meus alunos do mestrado, né, os meus orientandos, é o seguinte: olha, beleza, mas você precisa resolver ao mesmo tempo o problema das pessoas hoje em dia, né? Então a gente vai ter, por exemplo, sei lá, a gente tem um problema que é o problema de uma pessoa, de um homem trans, que ele não fez a cirurgia para retirada de útero e ele resolve engravidar, ele engravida, ele é um homem grávido, para todos os efeitos, ele está registrado no cartório, José, registrado no cartório como sexo masculino, ele está grávido. Que licença que eu vou dar para essa pessoa? Né? Vou dar uma licença paternidade, 5 dias? Né? Eu vou dar uma licença maternidade? Perceba, a partir do momento que a gente estabelece direitos de forma generificada, a gente cria esse tipo de problema. Talvez o direito poderia ser atribuído de forma não generificada, que é uma escolha. Não existe nada de natural, né, de vaca sagrada, imexível, que o direito tem que ser generificado, dado de forma generificada, da forma como a gente prevê. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a gente pode pensar em, portanto, revisar essa estrutura, começar do zero, jogar isso no lixo e começar do zero, isso para uma perspectiva de médio e longo prazo, vamos dizer assim, no curto prazo, que é o dia de hoje, que é a época que a gente está aqui, as dissertações e teses vão defender, vai ser solucionar um problema. Né? Como é que eu vou solucionar o problema do José hoje? Eu não posso vir lá para ele e falar assim, então beleza, esse é um problema enorme, o direito não dá conta disso, eu vou primeiro destruir o Estado e o direito, depois eu venho, volto aqui e resolvo o problema. Até lá ele não vai existir mais. Então, eu tenho chamado muita atenção dos meus orientandos no sentido de que, olha, a gente tem que bater, a gente tem que pensar e mostrar os limites, mostrar os problemas, mas ao mesmo tempo a gente tem que usar esse direito que a gente tem da melhor forma. Usá-lo de forma estratégica, muitas vezes, de novo, aí usando Habermas, né? Usá-lo mesmo de forma estratégica, dizendo, olha, não dá, é ruim, é péssimo, é limitador, etc, etc, mas é o que a gente tem hoje. Não significa que a gente vai se conformar, não é ser conformista, mas é que eu preciso dar uma resposta hoje. Que resposta que eu vou dar hoje para essa pessoa que chega lá no escritório, né, e vai dizer, olha, eu tô aqui, eu sou José, eu tô grávido, tô aqui de 9 meses e tal, vou precisar de uma licença. O que você resolve? O que você tem que dizer para mim? Né? Acho que é isso, ao mesmo tempo pensar esses dois movimentos. E tem um problema ainda que a gente vem estudando aqui no semestre inteiro, que é o que vem pós o Estado, o direito pós o Estado, que a gente sempre pensou que seria uma coisa para o bem, o que está vindo é o direito formatado pelas Big Techs, então, e de um poder algorítmico que nunca tinha sido pensado ele com tal grau de invasão, inclusive até da psique das pessoas. Então, o pós-Estado e o direito que está sendo criado hoje é um Estado talvez mais perigoso do que as próprias chagas que nós vivenciamos do Estado. O Daniel, você quer fazer uma pergunta também? Pode falar. Era mais ou menos na linha do nosso colega Vitor, mas eu vou aproveitar o momento, então. Eu queria agradecer a palestra do professor Alexandre, muito bem conduzida, um rigor acadêmico extraordinário, já conhecia de outras palestras, parabéns. E você nos adicionou mais alguns problemas, né? A gente brinca com o professor Dielli que ele nos trouxe angústias ao longo do semestre, que era um pouquinho da intenção dele originária, e a gente está justamente nessa discussão do que fazer a partir desse momento em que o Estado não se presta aquilo que foi originalmente concebido, né? Já tinha esse problema que você bem destacou de formatar caixinhas, né? E um raciocínio binário que não entregava soluções para uma série de problemas, e a gente está caminhando por um momento em que a própria estrutura do Estado deixa de fazer sentido como reflexão científica, né? Desculpe a minha voz, tá? Eu tô bem gripado.
Um dos livros que a gente seminarizou foi o Metamorfose do Direito, do Ricardo Campos. Ele tem um diagnóstico muito bom sobre isso, né? Ele deixou um pouquinho a desejar nessa parte final, mas então a minha pergunta é essa: se você, nessa virada de uma concepção pós-estatal, né? Talvez ainda na modernidade, você enxerga alguma saída, ou tem algum autor que você conhece da perspectiva constitucional e que possa oferecer alguma saída? Eu, pelo menos, estou muito angustiado com isso, de pensar em alguma saída possível, envolvendo esse cenário das Big Techs e a autorregulação, né? Que a gente estudou também uma obra do Eduardo Celeste de constitucionalismo digital, que também não entrega nada. Ele, no final das contas, promete quase que legitima a autorregulação das Big Techs. Então, o que está ruim pode piorar, como foi um pouquinho a fala do professor Diego. E se você conhece, então, algum autor, alguma iniciativa, talvez num constitucionalismo universal, alguma coisa assim, mas aí também a gente cai no problema da padronização, né? Mas só se tem alguma leitura que você nos recomenda nesse sentido. Parabéns de novo. Obrigado aí, Daniel. Assim, na verdade, não, não tem. E olha que, assim, isso é meio que está sendo construído. A gente está exatamente no meio do caminho aí. No meio do caminho entre o que a gente tem, que a gente percebe que é ruim, mas ainda com um estupefacto de não saber exatamente o que a gente vai construir exatamente no lugar. Eu tenho visto algumas pessoas fazendo uma crítica mais profunda, falando de uma teoria do fim do mundo, no sentido de pensar o fim do mundo do direito, né? Mas nada que, assim, nem os autores mais radicais têm uma proposta concreta de construção do que viria depois, o que seria esse depois. Eu acho que o pessoal ainda está muito preocupado em tentar bater no que está posto aí. A minha disciplina no mestrado, que se chama justamente isso, Igualdade na Diversidade, eu venho aí desde 2017 com ela, e a minha pergunta tem sido essa, desafiado mesmo meus alunos desde então. E assim, a gente tem mais dúvidas do que soluções por enquanto. Durante algum tempo, houve duas grandes apostas, vamos dizer assim. Houve a aposta do transconstitucionalismo, de alguns autores europeus, do próprio Marcelo Neves, né? De um transconstitucionalismo. O Habermas também apostou nessa ideia de um constitucionalismo europeu, que, portanto, já que os Estados nacionais não conseguem fazer frente, não tem poder suficiente para fazer frente, por exemplo, às Big Techs, etc., vão apostar na União Europeia, né? Eu não sei se é uma aposta que realmente tenha dado tão certo assim, apesar de que, especificamente com relação a isso, a União Europeia tem hoje uma normalização bem interessante, né? Dentro do possível, sobre as Big Techs e tal, mas pensando numa perspectiva mais global de problemas e desafios, eu acho que também ainda não está muito longe de ser a melhor aposta. O Habermas, me parece, nesse sentido, erra. Aqui na América Latina, a gente vem com essa proposta de um Estado plurinacional, que eu acho muito interessante para muita coisa, para muita crítica, mas que me parece que, de novo, ele padece de um problema muito parecido, tipicamente moderno, que ele se abre para a possibilidade de vários povos, mas ele não se abre para a diversidade. Ele se abre para várias nações, mas não para a diversidade. Então, tem problemas muito sérios, por exemplo, em várias dessas experiências de Estado plurinacional com relação a mulheres, direitos das mulheres, direitos de LGBTs, etc., porque, na verdade, ele é plurinacional. Tem lá a Aimara, tem povos andinos e etc., mas não uma completa diversidade. Então, assim, eu acho que está para ser construído. Eu acho que é a gente mesmo que vai ter que pensar nisso. Não conheço. Se existe alguém aí, se alguém souber, inclusive, me fale, porque eu estou bem interessado em alguém que tenha pelo menos uma ideia. O que eu conheço é muito no sentido da crítica, muito pesada, e até de propostas bem radicais como essa, a proposta do fim do mundo mesmo, do direito, e vamos ver o que a gente constrói depois lá na frente. Tá? Muito obrigado. Clara? Oi, peraí, deixa eu abaixar mesmo. Olá, boa noite, professor, boa noite, professor Dierle. Então, eu gostei muito da palestra, ela me lembrou me lembrou não, mas assim,
o tema, né, me lembrou aquele livro Direito à Diferença ou Igualdade à Diferença, do professor Álvaro. A gente estudou, pelo menos eu estudei ele na graduação, no terceiro período, e eu estou pesquisando sobre tolerância e ensino jurídico. Inclusive, achei até interessante essa colocação, professor, sobre a tolerância, porque eu não tinha pensado dessa forma, né? Foi meu primeiro contato, assim, com algo fora da minha caixinha, então foi bem interessante para mim. E eu vi muito do Mill na sua palestra, do Stuart Mill, porque ele aborda, né, naquele livro da liberdade, sobre a pluralidade de ideias para garantir a liberdade de expressão. Só que aí a gente tem um dilema. Como garantir a pluralidade de ideias sem reconhecer a sua legitimidade? A gente tem esse dilema, porque o Mill ele dá essa teoria, né, para a gente, mas a gente não tem essa resposta. E também ele escreve isso, ele parte do pressuposto de que a gente tem esse reconhecimento, só que ele escreve isso em 1859, né? E ele é um autor britânico, eu até pesquisei aqui, então a homossexualidade era crime até 1969, né, na Inglaterra. Então, eu queria mais fazer esse comentário mesmo e também te perguntar como que a gente pode garantir essa pluralidade sem reconhecer a sua legitimidade, porque é mais ou menos uma refutação ao Mill, mais ou menos, né? Claro, eu acho que com relação à ideia de tolerância, a minha crítica é a ideia de que, na origem, inclusive, a ideia de tolerância, ela tem esse viés condescendente e de uma superioridade, sabe? Então, por isso que eu tenho bastante implicância com a afirmação de tolerância, porque ela é hierárquica, né? Me parece que muito mais interessante do que a tolerância é a ideia da diversidade. Essa sim é um grande desafio, tá? Porque a questão da tolerância, eu acho que ela já está bem construída. Eu não sei, estou dizendo que você tem que mudar seu tema, mas eu estou dizendo que talvez você precise repensar em que sentido que você está usando a palavra tolerância. Se você estiver usando ela nesse sentido, né, de uma perspectiva plural, etc., ok, né? Com relação ao Stuart Mill, eu acho que ele é um autor muito interessante, é um liberal, um autor liberal daqueles liberais democráticos, né? Oxalá se os nossos liberais fossem todos desse tipo, né? E não umas leituras enviesadas, né, de um liberalismo totalmente enviesado. Stuart Mill é um cara espetacular, mas aí, como você bem lembrou, ele é um cara do século XIX, né? Quando ele está falando de pluralidade, ele está falando de pluralidade muito no horizonte de homens brancos, europeus, aquela coisa toda, né? Eu acho que um autor, se a gente quiser um autor liberal mais contemporâneo, que eu acho que pode casar mais com essas ideias de pluralismo, de ideias, ainda que eu tenha algumas críticas a isso especificamente, é o Dworkin, né, que também é um liberal democrático, mas que ele vai pensar já com uma complexidade de pós-modernidade, né, de alta modernidade bastante mais interessante, já que ele é um autor contemporâneo a nós, né, então ele consegue visualizar melhor esses problemas do que conseguiria o Stuart Mill. Bom, como é que a gente compatibiliza pluralidade, né? Essa é uma das grandes, uma das perguntas mais difíceis de responder, porque a gente acaba tocando na ideia de que a liberdade de expressão, por exemplo, e a liberdade de ser e de existir, ela tem limites, como qualquer direito fundamental. E o limite dela está justamente na possibilidade de ferir o direito de outrem, né, de outras pessoas. E, ao mesmo tempo, portanto, se eu uso da minha liberdade de expressão, por exemplo, da minha liberdade religiosa, ou da minha liberdade de expressão, para reforçar estereótipos e estruturas que discriminam pessoas e minorias, essa liberdade ela não é legítima. Ao contrário, o que eu vou ter ali é um discurso de ódio, né? O que eu vou ter ali é o chamado hate speech, que não é fácil de delimitar na prática. Assim, em tese, a gente define isso dessa forma, mas na prática nem sempre é tão fácil assim de chegar a esse ponto.
Vale dizer que nenhum país do mundo adota a mesma concepção de liberdade de expressão que os Estados Unidos, porque nenhum sistema jurídico consegue dar conta da liberdade de expressão da maneira como os Estados Unidos colocam e permite que pessoas possam ir para o meio da rua com uma suástica defendendo o nazismo e morte aos judeus, como teve outro dia uma passeata numa cidade agora não vou lembrar qual cidade nos Estados Unidos. Aí a ideia de que o limite da tolerância é justamente o que é intolerável, né? Para usar a ideia da tolerância ainda. Então, eu acho que é um grande desafio. A gente não tem isso muito certo entre nós, haja vista a gente pensar, por exemplo, no projeto de lei aí, que é conhecido como projeto de lei das fake news, né? Tem um monte de fake news em cima desse próprio projeto, inclusive falando aqui de censura, um cara que é deputado, agora não é mais, né, foi cassado, mas que disse que o projeto, se fosse aprovado, ia mandar retirar trechos da Bíblia e etc, etc. Ou seja, justamente um abuso aí da possibilidade de liberdade de expressão de uma pessoa que tem um alcance imenso e acaba disseminando um monte de ideias fora do lugar, né? Assim, não dei solução nenhuma para você, eu só acho que você tem mais problema mesmo, você tem um problema enorme para lidar, na verdade. Paulo? Certo, muito obrigada. Boa noite a todos, professores, colegas, tudo bem? Eu, primeiramente, quero agradecer ao professor Diele por ter convidado o professor Alexandre para tratar de um tema assim, que, para mim, é muito importante em relação à minha pesquisa também, e agradecer ao professor Alexandre pelas palavras, pela exposição, que foi assim, excelente, trouxe muitas luzes para várias questões aqui, me deixou preocupada em outras também, mas faz parte. Mas em relação às minorias, assim, esse tema me chama muito a atenção, assim, em princípio falando sobre minorias de um modo geral, porque a impressão que eu tenho, aí depois eu queria que o senhor me dissesse também, me falasse a sua percepção, é que a maneira como os estados, as instituições, né, trabalham com essas questões envolvendo minorias, elas dizem muito do que a gente, do tipo de sociedade que a gente quer construir e também, enfim, sobre como que o que a gente espera, né, para o futuro, principalmente, como é um indicador, digamos assim, de civilidade ou de humanidade, se a gente pode dizer assim. Mas, voltando agora para a minha pergunta, inclusive tem relação com o que o senhor acabou de falar, né, respondendo a Clara, a respeito da liberdade de expressão. Lendo o seu artigo que o professor postou no grupo e também em relação a esse precedente lá nos Estados Unidos, eu me lembrei de um outro precedente que de 2017, que a Wendy Brown apresenta no livro dela, Nas Ruínas do Neoliberalismo, que é Masterpiece Cake Shop contra a Comissão de Direitos Civis do Colorado. E ele é muito representativo da situação que a gente está vendo acontecer, né? Que basicamente, falando rapidamente sobre esse precedente, um confeiteiro, ele se negou a fazer um bolo de casamento para um casamento homoafetivo. E essa questão chegou até a Suprema Corte. O casal homoafetivo estava ganhando, né, essa ação, mas chegou na Suprema Corte e houve essa reviravolta aí em favor do confeiteiro, que se dizia cristão, etc. E alegando a liberdade religiosa e a liberdade de expressão para discriminar. E aí era sobre isso que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, principalmente porque, como o professor Diele já comentou, muitos desses precedentes a gente corre o risco de resvalar no Brasil, especialmente porque o nosso Congresso ainda está muito conservador, ultraconservador, eu diria, e inclusive essa inércia parlamentar, essa dificuldade do parlamento de lidar com essas questões, com as demandas das minorias, é uma situação aí fática que faz parte da minha pesquisa. Então, se o senhor puder contribuir, eu agradeço. Paula, esse caso, no final das contas, a decisão que a Suprema Corte deu lá sobre o cara do design de site meio que segue a mesma orientação, né, do cara
designer de bolo, sei lá como é que chama, essa profissão dele lá, porque não é um boleiro qualquer, né? Ele é um cara especializado em fazer uns bolos, não sei o quê. Quer dizer, no primeiro momento, eu só repito essa questão, né? A gente só considera possível que esse tipo de direito possa ser revogado, né? Que esse tipo de coisa seja tão frágil, justamente porque o direito moderno ele funciona sob essa lógica excludente mesmo. E como a gente não foi capaz de transformar as estruturas, qualquer pequena conquista sempre é muito frágil. E sim, a gente tem não só com esse Congresso, mas a gente tem hoje no STF, por exemplo, 2 ministros que vão sistematicamente votar a favor de considerações bem nesse mesmo tom, né, conservador, que a Suprema Corte americana vem fazendo. Então, assim, a gente precisa, se a gente for querer levar a sério a questão de minorias e diversidade dentro do Estado Democrático de Direito, repensar de que maneira esse sistema democrático ele pode ser sensível a esse tipo de demanda, e aí, nesse sentido, a gente precisa fazer uma reformulação enorme no sistema político representativo e de que forma também esse poder judiciário vai agir nesses casos, né? No caso do Brasil, a gente tem tido a sorte, talvez, de que o STF vem sendo sensível a essas demandas, mas também não custa que a gente eventualmente tenha uma virada conservadora no próprio STF e ele acaba refletindo essas questões. Por isso que eu vou insistir. A gente precisa realmente pensar em como que a estrutura desse direito moderno precisa ser revista, precisa ser totalmente repensada, de maneira a que essas questões sejam mais naturalmente aceitas, mais naturalmente discutidas, isso não gere esse tipo de reação tão fácil, né? Tão fácil a Suprema Corte vir e derrubar um precedente de 50 anos. Eu não achava que isso ia acontecer. Há muitos anos que estados mais conservadores dos Estados Unidos diziam que iriam forçar para que Roe vs. Wade fosse overruled, né? Mas eu não achava que isso realmente iria acontecer. Eu não achava que a Suprema Corte teria coragem de fazer isso, mas teve justamente por causa disso, né? Teve porque o sistema ele é frágil nesse sentido. Obrigada, professor. Mais alguém? Aí tem oportunidade. Alexandre, antes da gente finalizar, então, só queria aproveitar você mais um pouco para perguntar, na verdade, qual que é o estágio das pesquisas desse tema hoje no Brasil. Que a gente acaba ouvindo várias vozes, tem muita gente atuando nisso, pesquisando nisso e até levando essas pautas para uma litigância estratégica, o próprio IOT, que é um amigo em comum. É, qual que é em face até desses dados trágicos que você apresentou, que são assim dados aterrorizantes, né? Para falar uma palavra leve, é um negócio surreal o nível de violência que as pessoas são submetidas. Qual que são os horizontes para essa discussão hoje no Brasil? Para finalizar esse nosso encontro. Eu acho que assim, dentro da academia, dentro dos programas de pós-graduação, o que eu vejo de discussões tem a ver com essa ideia de desenvolver uma concepção de igualdade como diversidade, ainda que com outros nomes, isso vem sendo trabalhado em alguns programas por aí. Eu acho que a gente já tem algumas construções bem interessantes, mas, retomando a questão lá do Daniel, a gente ainda não tem nenhuma grande proposta do que fazer face ao abandono desse modelo. Na verdade, são propostas muito mais reformistas do que revolucionárias nesse sentido. Eu acho que um próximo passo deveria ser a academia começar a pensar nesse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, nessa temática dos direitos da minoria LGBT, uma coisa muito legal dessas pesquisas é que elas têm muito
uma cara de algo que o Michel Thiolan vai falar de pesquisação, né? De uma pesquisa que, ao mesmo tempo, ela vai para o campo como litigância estratégica e leva para os tribunais essas questões e traz de lá também inputs e questões novas. Então, hoje, talvez uma das grandes frentes com relação a isso seja os direitos das pessoas trans, delas poderem ter o mínimo de dignidade e direitos, porque a gente ainda tem até hoje, por exemplo, está parado no STF, eu não mencionei ali, mas está parado no STF desde 2015 um caso que o Fux pediu vista, que é para garantir o direito de pessoas trans poderem usar banheiro, que é incrível que a gente mora num país em que a questão da pessoa poder usar o banheiro é uma questão, e está parado desde 2015. Né? Então, hoje em dia, a gente tem esse debate que precisa ser retomado, a gente tem o debate da questão carcerária, que o STF vai precisar retomar em algum momento, a liminar do Barroso precisa ser submetida a referendo em algum momento. Eu acho que vem muito por aí. Mais para frente, a gente vai ter também a discussão de um grupo que é muito invisibilizado até dentro da própria sigla, que são os intersexuais, que eu não os mencionei, mas eles também são um ótimo exemplo de como é que o direito e a medicina, nesse caso, fazem, né? Porque toda vez que nasce uma criança intersexual, que antigamente era chamada de hermafrodita, né? O Conselho Federal de Medicina, ele determina que o médico, em acordo com a família, mutile esse recém-nascido para que ele possa ser adequado numa das caixinhas possíveis, né? De masculino ou feminino. Então, a gente vive esse tipo de barbárie até hoje. Pega um recém-nascido e mutila essa criança, porque a palavra é essa. Eu vou submeter esse recém-nascido a uma série de cirurgias extremamente invasivas e irreversíveis, na maior parte das vezes. Não tem como restaurar a parte ao status quo ante, né? Muito antes pelo contrário, para que ela possa ser adequada dentro dos padrões que a gente pré-estabeleceu. Então, a gente, por exemplo, tem isso. Além das questões de pessoas trans hoje, que são ainda um grande debate, pelos dados de violência que eu mostrei, a gente vai ter, por exemplo, essas outras pessoas intersexuais, que a gente precisa convencer a medicina a entrar no século XXI, sair lá da idade das trevas, onde ela se encontra sobre esse assunto, e entrar no século XXI, que significa o quê? Deixar que essa pessoa cresça e ela diga para qual gênero ela vai, ou com qual gênero ela vai se identificar, se é que ela precisa identificar com algum dos dois. Mas, enfim, certamente a melhor opção nunca vai ser pegar um recém-nascido e mutilá-lo, como é a norma vigente hoje em dia. Então, essa é outra frente que vem sendo muito discutida tanto pela academia quanto de uma litigância estratégica que, em breve, inclusive, deve ser levada ao STF. Excelente. Alexandre, não tenho palavras para te agradecer. É sempre uma honra poder conversar com você, aprender com você. Você realmente desenvolve uma pesquisa essencial para esses debates, exatamente para que a gente consiga chegar no século XXI, como você acabou de dizer. Fica aqui já de imediato um convite para em breve você retornar aqui para falar também, mais uma vez, com os nossos pós-graduandos e pós-graduandas. Então, só tenho a te agradecer. Queria também agradecer aos alunos pela oportunidade desse semestre. Foi uma grande honra poder ter mantido essa interlocução com todas e todos, e estamos aqui à disposição, se porventura precisarem de algum auxílio de agora em diante. Queria só passar a palavra para você fazer a sua fala final. Eu agradeço muito, viu, Jerry, a oportunidade de ter esse debate. Me levantou aqui uma série de questões. Eu acho que a pesquisa tem que ser feita dessa forma mesmo, né? A gente isolado num ratinho de laboratório, né? Eu acho que a gente cresce muito. Agradeço demais aí a interlocução que eu e você temos durante tanto tempo, né? Tantos anos aí debatendo, e que me enriqueceu e tem enriquecido demais. E eu fico à disposição, deixei lá o meu contato, deixei meu e-mail nos slides, está no vídeo aí gravado no YouTube. Quem quiser continuar aí esse papo, estou à disposição, sempre aberto aí a discutir essas questões. Então, um grande abraço e até breve. Tudo de bom para todas e todos.